E aí, firmeza? Eu sou Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Depois que casou, não tem Ctrl Z. Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast, e esta, olha só, é parte da trilogia que eu tô falando sobre casamento, pra você que tá começando aí a pensar em casar e você que tem poucos anos aí de casamento. E o tema desse aqui, você já viu, é antes de casar, conheça, é muito importante esse conhecer. Então, pra começar, óbvio, eu já quero ir no texto base que a gente tá utilizando aqui para esta trilogia. Tá lá em Mateus capítulo 19, verso 4, 5 e 6. Diz assim: então respondeu ele, no caso Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é exatamente esse finalzinho do texto que eu quero abordar. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque, infelizmente, nós temos visto que no meio cristão muitos casais estão se separando. E são muitos os motivos aí apontados, e obviamente eu não vou conseguir abordar todos eles. Um deles, inclusive, eu falei no episódio da semana passada. E o que eu quero falar aqui é que alguns, por incrível que pareça, alegam incompatibilidade. Como assim que vocês estão se separando? Porque eu achava que essa pessoa era de um jeito e na verdade é de outro, ela se transformou depois do casamento e etc. Ela age dessa forma, ele faz desse jeito e eu não esperava isso para nossas vidas e aí então a gente se separou. E exatamente por isso que o tema deste episódio é antes de casar, conheça. Nós precisamos conhecer muito bem a pessoa antes de darmos esse passo tão importante para as nossas vidas, que eu considero como o segundo passo mais importante de toda a nossa vida. O primeiro, obviamente, é se render a Cristo. E o segundo é escolher, é casar, é escolher essa pessoa na qual você vai casar. E por falar em escolher, muitas pessoas ainda têm aquela ilusão de que, Deus vai trazer o escolhido. E quantas vezes eu já não recebi mensagens por Instagram, por Facebook, por e-mail, de pessoas que falaram que, olha, eu comecei a namorar e aí Deus tinha confirmado, era de Deus, era o escolhido, era a escolhida e nós terminamos. Eu quero entender como assim, o que aconteceu, tal. E, enfim, as pessoas acabam colocando a culpa ou essa responsabilidade em Deus. Olha, Deus trouxe o escolhido, então obviamente tudo dará certo. Eu vou casar porque é o escolhido de Deus na minha vida e tudo dará certo. Eu não vou conseguir abordar muito a respeito do tal do escolhido ou escolhida nesse podcast, mas com certeza vou gravar um mais adiante falando sobre se esse relacionamento é ou não é de Deus. Então fica tranquila, vou gravar a respeito disso. O que eu quero mais falar aqui é a respeito de conhecer de fato essa pessoa. E como a gente vai conhecer essa pessoa? Passando tempo junto com ela. Muitas pessoas acabam casando com aquele sonho dourado da Disney, onde tudo vai ser maravilhoso com o príncipe ou a princesa encantada. Aí quando a realidade dá um soco nos dentes dessa pessoa, ela começa a dar pra trás. E nessa ansiedade, as pessoas acabam se casando no período da paixão, sem dar o tempo suficiente para conhecer de fato essa pessoa. Você deve saber que existe uma enorme, absurda, um abismo de diferença entre paixão e amor. Paixão, ela não permite com que você veja a realidade. Dizem alguns por aí, alguns filósofos, que paixão é até uma certa demência na cabeça da pessoa. Por quê? Porque impede ela de enxergar coisas óbvias na outra pessoa. Às vezes as pessoas, amigos e familiares falam, olha, toma cuidado com essa pessoa, ó, ela agiu desse jeito aqui, presta atenção nisso aqui. Mas a pessoa que tá apaixonada não consegue enxergar. Ela pega, não, eu estou apaixonada, ele é perfeito, ela é perfeita, olha só, o seu perfume é de rosas campestres do Sinai, olha que maravilhoso que ele é, que maravilhosa que ela é.
ela não consegue, essa pessoa não consegue enxergar os defeitos. E aí acaba casando nesse período onde ela ainda não conhece de fato essa pessoa. Porque a paixão a cegou, retardou o entendimento dessa pessoa, impossibilitando ela de ver claramente os defeitos dessa pessoa e de fazer o cálculo se ela consegue arcar, se ela consegue aguentar esses defeitos. Aí a pessoa casa nesse período da paixão onde ela não tá vendo nada e aí começa a vir os defeitos no casamento. E aí, meu amigo, não tem Ctrl Z. Como a gente leu aqui, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu conheço 2 casos onde as pessoas alegaram essa incompatibilidade aí no relacionamento. Uma delas, eles pouco se conheciam, menos de meses, e resolveram já casar. As pessoas namoravam à distância e aí resolveram casar brevemente, porque não aguentavam a distância, e aí resolveram se casar rapidamente. E o que aconteceu? Óbvio, os defeitos começam a se manifestar durante o casamento e tiveram vários e diversos problemas. Problemas tão difíceis que os fizeram morar em casas diferentes. E aí, depois de muito tempo, muito esforço e, claro, muitas lágrimas, muito choro, muito sofrimento, eles depois conseguiram se juntar, estabelecer e voltar, e hoje, pela graça e misericórdia de Jesus, estão juntos. Mas eu te pergunto, precisava passar por isso? Não era melhor esperar um pouco, segurar a ansiedade, conhecer melhor? Aí aprende, se conhece melhor durante o namoro e depois, já conhecendo melhor, vai pro casamento. É claro que você não vai conhecer a pessoa 100%, mas para você ter noção completa de como a pessoa é, de como a pessoa trilha, quais são os seus propósitos, como é o seu caráter, você precisa conhecer esses detalhes antes de você casar com essa pessoa. Esse casal, ele resolveu botar, como dizem, a carroça na frente dos bois e acabaram pagando caro. Hoje estão bem, graças a Deus, mas não era necessário passar por toda essa dificuldade. Um outro casal também que eu conheço, ele não teve jeito, acabaram se separando mesmo. Então é muito importante que você conheça bem a pessoa antes de você casar. Esse tempo junto, compartilhando experiências, vivendo experiências, é o que nos faz conhecer bem essa pessoa. Mas eu considero que nada é tão bom para conhecer de fato a pessoa do que as dificuldades. Cara, dificuldade revela quem de fato nós somos. É na dificuldade que a gente vê o coração da outra pessoa e o nosso próprio coração ser revelado, e assim a gente vai conhecer melhor essa pessoa. Eu mesmo lembro que na época do namoro, eu e a Fran, eu costumo dizer isso, nós comemos vários quilos de sal juntos, sem água, sabe? Dificuldades onde a gente foi provado e eu pude ver a postura dela e ela pôde ver a minha postura, ali revelada, pra ver se realmente valia a pena investir nesse relacionamento e casar. E outra dica bem simples, mas muito efetiva que eu quero deixar aqui pra vocês é: mulher, veja como ele trata a mãe dele. Você vai ser a próxima. Homem, veja como ela trata o pai dela. Você vai ser o próximo. Cara, isso revela muito da pessoa. Porque imagina só, se essa pessoa trata mal aquela pessoa que lhe deu a vida, imagina do teu lado. Presta muita atenção nesse detalhezinho aí então. Eu ainda quero trazer 2 pontos que não são motivo para se casar. O primeiro deles é beleza. Muitas pessoas casam devido à beleza. Cara, toma muito, mas muito cuidado. Beleza passa, beleza é vã, ela se vai, ela desaparece com o tempo. E detalhe, num dia mau, o dia que tiver problemas dentro da sua casa, não é olhando para os maravilhosos olhos dela ou dele, para sua face, é que as coisas vão voltar à paz. Não é isso que traz paz, não é isso que conduz esse relacionamento, não é isso que é o leme do casamento, não é isso que vai levar os dois para mais perto de Deus. Não é a beleza, então tomem muito cuidado com essa questão. E o segundo ponto é muito interessante porque muita gente
usa um texto bíblico fora do contexto para usar como motivo para o casamento, que é o sexo. Para isso, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Olha só o que diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aí alguns dizem, tá vendo? A Bíblia tá falando, ó, eu tô aqui com minha namorada, a gente tá com dificuldade, né? Os hormônios estão aí rolando, então pra que nada de mal aconteça, pra que a gente não peque, então a gente vai casar. Ou seja, o objetivo do casamento é o sexo. Mas a gente precisa ver o contexto onde este versículo está inserido. Olha só, eu nem vou muito longe. Eu só vou voltar um único versículo atrás. Eu li o 9, eu vou ler o 8. Olha só, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo está dizendo, ó, seria bom se você continuasse solteiro. Viúvo, você casou, tal, beleza? Agora, faleceu sua esposa, seria bom se você continuasse assim. Seria bom se vocês continuassem assim. Agora, verso 9. Caso, porém, mas se de repente, todavia, vocês não se dominem, ou seja, não tenham dificuldade, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Entendeu? A Bíblia não está dando motivo para o casamento o sexo. Quando o Paulo usa o plural aqui, ele não está falando para um casal, homem e mulher. Ele está falando para dois tipos de pessoas, para os solteiros e para os viúvos, ou seja, aquelas pessoas que não têm ninguém. Não é para a pessoa que já está namorando ou noivo e estão com dificuldades de se controlar fisicamente. Ele está falando para quem não tem ninguém. Ele tá falando, ó, é bom que você permaneça assim, mas se você não consegue permanecer assim, então é melhor que você encontre alguém e aí então que você case. Então é bom a gente entender direitinho esse texto. Então tome cuidado aí com os motivos que você está utilizando para casar. Será que não está muito cedo? Será que você precisa conhecer mais? Será que você está no período da paixão e não consegue enxergar ainda? Será que não é bom ouvir as outras pessoas porque na multidão dos conselheiros há sabedoria? Então preste atenção nesses motivos. Agora, você quer um motivo mesmo? Você quer um objetivo aí para esse casamento? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, inclusive casar, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que você fizer, no caso aí, o nosso assunto aqui, casamento, case para a glória de Deus. E isso nos leva ao verdadeiro motivo, que é Cristo. Ele é o propósito. Deus, o casamento, é uma união de propósitos, não apenas de pessoas, porque o propósito é Cristo. Ele deve estar acima do seu casamento, ele deve estar acima da sua própria vida. E se ele reina, e se de fato nós o chamamos de Senhor, porque lhe obedecemos, então ele deve governar e ele deve ser o objetivo deste relacionamento. Esse relacionamento atualmente, neste momento, glorifica a Deus, a sua vida glorifica a Deus, a vida do seu cônjuge, do seu namorado, noivo, noiva, namorada, glorifica a Deus. Vocês estão juntando esses propósitos para que surja um propósito ainda mais forte na união de vocês dois, sendo uma só carne que glorifica a Deus. Se assim estiver o coração de vocês, então glória a Deus, porque de fato Cristo é o objetivo, ele é o propósito, ele é o porquê das nossas vidas, ele é o porquê do seu casamento. Então, dentro deste contexto de conhecer antes de casar, você precisa conhecer essa pessoa espiritualmente para ver se ela tem condições de te auxiliar neste propósito que está em seu coração, de glorificar a Deus, de crescer em santidade, de crescer no conhecimento de Cristo Jesus, para que todas as coisas ao seu redor glorifiquem a Ele e não viva mais você, mas Cristo viva através de você.
E por isso eu costumo dizer que um passeio ao pôr do sol na praia de mãos dadas é maravilhoso, mas nada é tão precioso do que os dois estarem rendidos aos pés de Jesus. Os dois terem experiências com Jesus, com a sua palavra. À medida que as dificuldades vêm vindo, vocês vão vencendo na oração, no jejum, compartilhando da palavra juntos. É isso que vai fortalecer o relacionamento de vocês e é assim que vocês vão se conhecer numa esfera sobrenatural, onde Cristo é o principal objetivo e propósito deste casamento. Amém? Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, derramando sabedoria nesse relacionamento, para que vocês de fato se conheçam. E quando vierem as mais distintas dificuldades, vocês já vão estar mais do que treinados para vencê-las na oração, no jejum, em Cristo. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando essas coisas com vocês, muitas outras virão, a gente tem muitos episódios pela frente e eu fico muito contente que você está acompanhando aqui este podcast e por isso eu te peço, se você está curtindo aí, compartilha com seu amigo, não seja egoísta e compartilha aí desses episódios do canal, do ministério, do site, para que o seu amigo também seja abençoado. Por falar em site, você sabe, nós temos o nosso site www.naomordamaçã.com, lá tem post todo dia para abençoar o seu coração. Pão quentinho sempre saindo do forno, forno quentinho para abençoar o seu coração todos os dias ali. Tem um artigo que vai falar ao seu coração. Temos também no YouTube, temos o nosso canal com diversos vídeos, temos o podcast, temos as redes sociais, Facebook e Instagram. Você pode acompanhar a gente por lá também. Beleza? Nos vemos então no episódio da semana que vem, que vai concluir aí esta trilogia falando a respeito de casamento, que obviamente mais tarde eu vou falar mais a respeito também. Tá bom? Mas é isso aí, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus abençoe e tchau, tchau. Perfect.